Olá Rio Festival, nós somos os Improváveis, estamos em mais um episódio de Conexões Improváveis. Devíamos ter assim um jingle, não é? Já temos muitos episódios aqui online, entramos de vez em quando também em live, fiquem atentos, há uma base de dados enorme com vídeos dos Improváveis, de outros artistas também. Nós estamos focados na área do improviso, que é a nossa área. E temos feito nestes últimos vídeos um percurso que é demonstrar convosco, para vocês, uma série de exercícios que podem ser muito interessantes, não só para serem usados como pré-aquecimento para um espetáculo, antes de subirmos a palco, para ativar a cabeça, o corpo, pôr as ideias a fluir e libertar a criatividade, como também desafiamos que experimentem em casa com amigos, conhecidos, em jantares, em convívios, festejos e se divirtam. E hoje temos um exercício, um jogo que também é muito útil para as pessoas se conhecerem entre si, por exemplo. Nós vamos fazer a versão mais estruturada e depois a versão mais louca, mais imaginativa e criativa, para vocês perceberem, mas é um jogo que podem utilizar com desconhecidos, com pessoas que estão agora numa festa entre amigos, com vários amigos que não conhecem, amigos de amigos, etc. Portanto, pode ser um jogo que é bom para quebrar o gelo e que às vezes pode trazer algumas revelações ao de cima que podem ser muito interessantes. E é muito útil também para cenas de improviso, para nós é muito útil, depois mais à frente, depois de fazermos alguns, vamos explicar quando é que podemos utilizar isto. Exato. Então, o jogo é muito simples, chama-se 7 coisas e como o nome indica, nós vamos pedir à outra pessoa que nos diga 7 coisas. 7 é quase um número mágico, está ali entre o muito e o pouco, é um número e ímpar. E é ímpar, que também é importante, porque a nossa mente é redondinha. É tem uma forma vertical, mas também tem um lado horizontal. É verdade, é a poesia do número 7. Há 7 pecados mortais, portanto, vamos há ter 7 também dias da semana. E as 7 maravilhas do mundo, que agora já são mais. não é por acaso. Portanto, o jogo é muito simples. Há então, 7 órgãos no corpo humano. Não há. Há 7 homens para uma mulher. Também não há. Ok. Então, há mais... Há 7 neurónios na cabeça do Pedro. Sim, é verdade. Isso é uma verdade. Por acaso é. Bom, não. Isto hoje não é um vídeo de bullying, é mesmo um vídeo sobre um exercício, uma dinâmica que se chama 7 coisas que... E, por exemplo, uma das coisas que podia pedir era 7 formas de fazer bullying, por exemplo. Era um exemplo de 7 coisas. Vamos começar com uma coisa mais simples. Vamos. E vamos... a dinâmica é esta. Uma pessoa pede a outra 7 coisas... Qualquer coisa. A título de exemplo, vamos começar com uma muito simples. E quem recebe essa informação tem que, sem esperar pela resposta certa, tem que ir chutando as 7 coisas. Aqui é muito importante o ritmo e dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça sobre aquele tema. Muitas vezes em grupo faz a contagem para fazer um aceleramento. 1, 2... Exato. Então, e assim obriga a pessoa a não pensar muito. Ok. Vamos então lá. eu vou-te pedir a ti, Marta. Okay. Vou pedir 7 coisas que tu tens no teu quarto. Uma cama, um lençol, uma caneca, uma caneta, uma lâmpada, uma almofada e uma colcha. Ok. Muito bem. Muito simples. Virou a minha cara foi se transformando. Isso é a cabeça. Então agora, pede 7 coisas ao Pedro. Ok. Pedro, 7 coisas que existem dentro de um cérebro humano. Neurónios, o cérebro, cenas cinzentas, 4, ideias, sonhos, visões e reflexões. Uou! Ok. Muito bem. Gonçalo, agora podemos começar a tornar isto mais... deselegante. Sim, como se isto já tivesse muita fácil. Não está. Ok, Gonçalo, 7 títulos de capa de revista feminina. Ok. Como conquistar um homem, como emagrecer depressa, quais os vestidos da noite deste ano, 3, tendências para o cabelo, 4, dentro da tua bolsa o que podes ter, 5, como encontrar cães na pradaria, 6, as vantagens de ter uma vagina, 7. Ok.
Estão a ver como pode ser revelador, que é, depois das primeiras certas, 1, 2, 3, by the book, a cabeça começa a acusar a pressão eu de percebo. ter que fazer 7. A dos cães da pradaria se calhar foi um pouco fora, de É, facto. a do ninguém... Exato. Ok. Mas eu, É bom, é bom. Não, esse podia Ok. ser efetivamente o título. estava a pensar numa revista que dizia mesmo as vantagens Vantagens de uma vez. Por que não? guardar coisas. Por exemplo, então aqui já podemos entrar numa parte mais abstrata. Então vamos agora, se calhar, ainda ficarmos mais abstratos. E o que acontece é que o primeiro e o segundo têm tendência a ser bastante racionais e aquilo que vos desafiamos é que se deixem levar sem filtro e não se preocupem porque vão fazer isto num ambiente seguro, entre amigos, se sair assim uma coisa mais na vagina, não tem problema. Ok. Não façam se calhar logo com o vosso patrão ou o administrador, ou pode não correr tão bem. Ora bem, então agora se calhar invertemos a ordem. Vai. Eu assim peço ao Pedro. Então vai. Ok. Então Pedro, 7 formas de beber uma cerveja sem um copo. Ok, com palhinha, fazendo o pino, 2, com um tubo debaixo da terra, 3, diretamente da pipa, 4, encontrando um anão que traga a cerveja até nós, 5, um cão lamba a cerveja e nós comemos o cão, 6, e a cerveja evapora para o céu e chove cerveja e nós bebemos a cerveja. 7. Ok, É isso. E o Pedro já estava a procurar também formas mais criativas de fazer a proposta, de cumprir com... Eu vou dizer, eu já trabalhei numa agência de publicidade, numa agência de branding, às vezes as melhores ideias saem neste tipo de verdade. brainstorming, essa chuva de ideias sem crítica. Sim, se arranjar alguma ideia que vos dê dinheiro, enviem-nos 10% de É a tudo que nossa fizerem. participação, tá? Exato. Ok, então agora para a Marta. Ai, que medo. Deixa eu ver. Ok, 7 eletrodomésticos que vão existir em 2100. Ok, um engoma fácil, um borbotomania, um clepto pelos de gato, 3, um liquidificador de espuma do banho, 4, um desentupidor a 1000 watts, 5, uma vassoura furgonótica eletrónica ou dependente, 6, um amassador de chão ondulado. 7. Ok. Bem, boas Eu ideias. fiquei muito curioso aqui com uma delas, com várias na verdade, mas vou-te perguntar. Portanto, era o clepto quê? De pelos de gato? Então, cleptomania é, digamos, a arte, chamemos-lhe assim, de roubar. Eu adorava ter Era um cleptossugador de pelos de gato? eu adorava que houvesse uma máquina que tivesse tanta vontade de aspirar os pelos dos gatos, dos recantos mais inusitados da casa, que era como se fosse roubar sem pedir licença. E ela era obcecada com aquilo, não é? Portanto, no fundo era para qualquer pessoa com alguma obsessão por limpezas com um animal doméstico, saberia que o cleptomaníaco sugador de pelo de gato, que não haveria um pelo que saísse do corpo do animal que não lhe fosse parar no bucho. E como é que funcionaria o aparelho em si? Portanto, era uma espécie de polvo com vários tentáculos. Tinha a cabeça, não é? Que é o depósito. E os tentáculos conseguiram, por ser assim tipo de polvo, compridos e maleáveis, iam buscar todos uma frincha de uma janela, um recanto E só servia para isso? Só não! Não, pensa, é uma espécie É de verdade. rumba, Sim, sim. é uma espécie de rumba ou de Xiaomi, daqueles Aspiradores. aspiradores de robô, mas em versão Em polvo polvo, portanto, para sugar pelo de animal. E se não funcionasse, era só dar a cerveja ao gato e comê-lo a seguir, não é? Eu recordo que essa tua também foi muito boa. Já nem se lembra. já nem me lembro o quê? Não, tu te sugeriste como forma de cerveja. Dar a cerveja a um cão, o cão bebia a Sim, cerveja sim. e tu comias o cão. E já agora, um amansador de chão Ondulado. foi porque eu me lembrei de uma coisa que acontece, que é quem tem chão de madeira, acontece alguns É momentos, verdade, a madeira com a umidade. Vai ser uma das preocupações em 2100. O chão ondulado. Sabes porquê? Tem a ver com as alterações Claro, climáticas. o mar vai subir. Não, chove menos, está mais calor, a madeira seca, estala mais. E então, não é só passar cera e em vez de tu utilizar aquelas, não é rebarbadoras, mas aquelas coisas automáticas. Sim. Sim. É um amassador Bom, de chão. E para a próxima vais explicar o que é o centrifugador de espuma de banho. Isso é muito Porque há interessante. espuma
espuma de banho mais densa. Quando as sim. crianças tomam banho, sai sarro, sai uma espuma de banho densa que quase não vai para Ok, baixo. não sei se perceberam, todos estes Ok. eletrodomésticos são para servir a marca no presente, são coisas que ela dava-lhe jeito de facto Exato. para a casa dela. Que horror. Mas aqui está, pronto, foi uma das nossas propostas. Como puderam ver, há aqui um fluxo também que as primeiras ideias às vezes são as mais imediatas e nós temos também uma coisa no improviso Mais que é, seguras, não é? que é isso, que é matar a primeira ideia. Vamos para a segunda, que normalmente é mais interessante, é mais inesperada. O mesmo acontece quando o público nos dá uma sugestão para um espetáculo. Diz-nos cadeira. Ok, a nossa primeira ideia se calhar é pôr uma cadeira e sentarmos. Ok, qual é a segunda? Cadeira, pernas. Então apoio. Então eu posso começar a apoiar a alguém. É um exemplo de as primeiras ideias são imediatas. É. Qual é a quinta? A sexta? Normalmente, a sétima? quando pedimos uma sugestão de local ao público, o mais comum e o mais imediato sempre é jardim ou praia. Sempre. Sempre. Depois, se formos pedindo mais, então aí conseguimos que o público comece a ir às segundas, terceiras, quartas ideias e aí já pode ser escritório de recursos humanos numa fábrica de iogurte, por exemplo. Aí isso já é bastante, mas para fugir àquelas primeiras que são sempre normalmente são sempre as mesmas. E já agora, só para terminar com uma ideia que também é muito presente em todos os nossos vídeos, até as ideias que parecem erradas, uma vez que nos saem, que são verbalizadas, nós gostamos tanto delas que queremos justificar. Estes eletrodomésticos que eu criei, claramente, alguns deles, diria, só alguns, não execuíveis, eu estaria disposta a defender com unhas e dentes que objetos eram estes, ao limite se me continuassem a questionar qual seria a sua forma, como aliás o que é que estava a fazer, como funcionariam, qual seria o seu lado prático, podia inclusivamente já aqui, se fosse preciso, definir um preço, um nome, uma estratégia de venda e deixar a minha cabeça funcionar. Portanto, um erro que vira uma oportunidade e este é o espírito do improviso. Exatamente. É sim, esta ideia é bestial e dava-lhe vida desta forma. Portanto, não desistam das vossas ideias e abram a gaveta da imaginação. E tem um espírito muito empreendedor que é, primeiro criamos a ideia, depois descobrimos o que é que ela realmente significa e como é que ela se pode concretizar. E acho que este exemplo dos eletrodomésticos foi efetivamente isso. Sigam os improváveis e Até breve. uma próxima Conexões Improváveis no Rio Festival.